vida temos pra viver aqui? Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas. Bem-vindo ao programa Vida para Todos, muito bom dia, é uma satisfação estar com vocês mais uma manhã, podendo aqui falarmos um pouco sobre a Palavra de Deus, né? E termos uma comunhão logo de manhã, muito bom, né? Esse programa ele será exibido toda semana agora, né? A partir das 7 da manhã, e graças a Deus que você está participando conosco. E nós queremos agradecer também a participação e a audiência de algumas pessoas que têm participado conosco, têm enviado e-mail para nós do programa Vida para Todos. Alguns até agradecendo pelo fato de estar sendo ajudado com a comunhão que nós temos aqui todos os dias na Star News, canal 23. Hoje nós estamos com um convidado aqui, o nosso irmão Daniel, né? Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Antônio. É uma satisfação estarmos aqui com os telespectadores que nos assistem, e realmente é uma oportunidade que Deus dá a cada momento quando nós podemos nos reunir em torno da palavra dele, não é verdade? Para principalmente tocarmos em coisas que dizem respeito ao sentido da nossa vida e também ao propósito de Deus para cada homem, para cada mulher, para cada pessoa e para cada família nessa comunidade que nós estamos. Então é uma satisfação, né, nós termos esse momento aqui, e estaremos continuando aquela linha, né, Antônio? Que nós temos já seguido aqui, né? Aquele assunto, né, que nós temos abordado, e é de fato um prazer para todos nós que você esteja aí nos assistindo e também podendo ser aquele que está recebendo a mensagem que estamos aqui transmitindo. Graças a Deus. O tema que nós estamos desenvolvendo dentro desse semestre, que é o programa Vida para Todos, é sobre o estabelecimento do reino de Deus. E hoje nós convidamos o Daniel para participar conosco, e nós vamos falar um pouco sobre os reinos do mundo. O tempo é muito pequeno, o assunto é muito extenso. Sim. Nós vamos ver se nós aproveitamos, Daniel, para já dar início já de imediato. Antes disso, nós vamos fazer aqui uma breve apresentação sobre o Bucafé, né? Você já conhece, você que tem nos acompanhado já conhece com respeito ao Bucafé, e graças ao Senhor nós temos aí a mesinha, né? Como em todos os programas, você pode estar vendo aí no rodapé o endereço do Bucafé em Araçatuba, Rua General Osório 494 em Araçatuba, com preços promocionais ali para ter comunhão. Tem frequentado médicos, engenheiros, irmãos, pessoas comuns, né, pedreiros, até um varredor de rua esse dia passou ali e comprou um livro, né, e graças ao Senhor, porque o Bucafé ele é para receber todas as pessoas, Daniel. Todos os níveis, todos aqueles que quiserem ter acesso à palavra de Deus nesses dias, e também ali tomar um cafezinho, né? Comer ali um pãozinho de queijo. O café já é algo brasileiro mesmo, né? O café já vem do Brasil, né? E o pão de queijo de Minas. Então você tem o café com leite ali, e o café expresso, e você pode, junto com o café, ter a fé, né? Ter a fé. Ter a fé, porque o nosso projeto Bucafé, como o Antônio e o Rafael têm falado aqui esses dias, nós que temos acompanhado e visto, o Bucafé é a união de duas palavras, né? Buc e a preposição a com a palavra fé.
Então você tem um livro, book em inglês, que conduz, a preposição a, conduz à fé, né? Mas também você tem o café. Tem o café. Você tem o café O também. café, na verdade, é um pretexto para levar as pessoas Sim. ser conduzidas por meio do livro, levando elas à fé, né? Levando elas à fé. Tem muitas pessoas que entram ali no Book Café, Daniel, e você que está nos assistindo, e ele fica pasmado ali, admirado de ver o preço que é um pãozinho de queijo com um café expresso. R$1 um pãozinho de queijo com um café expresso. E as pessoas falam assim, vocês estão levando prejuízo. O que vocês estão ganhando com isso? Não, o projeto é levar as pessoas à fé. Sim. Né? Desde que as pessoas estão sendo conduzidas à fé, o lucro ele não é o nosso carro-chefe ali, não é o essencial. Também não é a meta do projeto, não é ganhar dinheiro, com certeza, mas é levar as pessoas à fé. À fé. E graças ao Senhor que nós, como o projeto é Book Café, e nós até usamos os logos desse programa, como está aí no notebook, o Book Café, tem aí na mesa também. Nós queremos realmente infundir esse logo, esse nome, para que aonde vocês passarem, correndo, andando, né, de bicicleta, de carro, a pé, vocês, ao ver esse nome, vocês possam parar, orar, receber um livro. Inclusive no Book Café tem uma biblioteca que as pessoas podem retirar os livros ali e levarem sem pagar nada para ler. É uma iniciativa nova que temos ali no Book Café, né? Muito Porque bom, hein? nós vimos, como o Antônio falou, o nosso alvo não é ter lucro ali. O lucro que nós temos é a sua pessoa, conhecendo a palavra de Deus e recebendo a fé para dentro do teu espírito. Esse é o maior lucro que nenhum valor financeiro pode pagar. E com a urgente necessidade de que mais livros fossem cada vez mais acessíveis para as pessoas, nós temos ali o Tea Free, né? Tea Free, O chá de graça. o chá de graça. Né? Não paga para nada, que você só possa o chá tomar e de paga. graça o chá e ler de graça os livros, não é? Aonde você vai em uma livraria que você pode ler, né? Você pode tomar um chá de graça e ler um livro de forma gratuita, sem pagar nada. E o projeto da biblioteca, né, Antônio, é que as pessoas possam não somente ler ali no momento, mas possam até mesmo, como já tem acontecido em alguns Book Cafés, ter uma ficha para que ela possa pegar o livro emprestado e levar para casa. Muito bom, Né? né? Esse é o projeto que já tem acontecido em alguns Book Cafés, e nós temos esse anseio que as pessoas de fato possam ter de forma mais acessível livros e mais livros. Esses dias agora teve um caso de uma senhora que entrou lá, né? E por algum tempo ela ficou lendo ali um livro que estava sobre a mesa do Book Café e ela gostou, né? Então o coordenador do Book Café, ela falou, o livro é muito bom. Falou, se você quiser, você pode levar para ler na sua casa. Ela ficou admirada, eu posso levar? Pode, não só esse aí, como outros que estão disponíveis aqui. Daniel, como o projeto Vida para Todos, o programa Vida para Todos associado ao projeto Book Café, a intenção dele é a propagação da palavra de Deus. Hoje nós vamos desenvolver um pouco do assunto. O nosso tempo é muito pequeno, né? O tempo é muito pequeno. Hoje nós vamos falar o tema sobre o julgamento de Deus. Só de falar esse nome, o julgamento de Deus, já dá medo, né? As pessoas já têm aquele medo, né? O julgamento. Parece que Deus é até aquele ser tirano que está sentado em um trono esperando para fritar os homens no fogo. Na verdade, muitas vezes é essa ideia que nós temos de Deus, que Ele é um bravo, né? Ele está determinado a acabar com o homem. Porque quando você pensa em julgamento, o que nós lembramos quando se fala essa palavra julgamento? É que não há saída. É verdade. Né? Não há saída, não há chance, não há escapatória, não há esperança. Então as pessoas pensam que Deus ele está determinado a aniquilar o homem ou a levar o homem à perdição por meio do julgamento. Mas é totalmente, como nós vamos ver aqui, né, Antônio? É totalmente o contrário. Você que nos ouve pode quebrar esse muro aí, que você já, provavelmente, todos nós já recebemos um certo conceito
com relação ao juízo de Deus, ao julgamento de Deus. Então você tira esse conceito por enquanto. Precisa lançar fora. Agora nós queremos convidar vocês a jogar fora um pouco esse conceito de que o julgamento de Deus é vir destruir, né? Então, tendo em vista esse julgamento, o julgamento de Deus, que palavra nós poderíamos usar para descrever o que é o julgamento de Deus? Na verdade, Daniel, o homem foi criado e a terra foi feita, Deus criou a terra, criou o homem à sua imagem e semelhança. Sim. E as coisas não saíram como Deus no passado, Desejava. como era o desejo de Deus. Sim. Teve algumas coisas que causaram dano não só ao homem, mas também causaram dano no plano de Deus. Sim. E principalmente à terra, ao plano de Deus e ao homem. Sim. E Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele não vai deixar por menos. Verdade. Ele é Deus, criou Sim. todas as coisas, Ele é a origem de todas as coisas, e Ele quer pôr a casa em ordem. Então acho que o julgamento de Deus poderíamos ser uma O julgamento, palavra. então, como eu estava até comentando com o Antônio antes de começar o programa, o julgamento de Deus, ele é a maneira de Deus. Ele é a forma com que Deus purifica a sua criação e também o seu governo. Porque dentro da criação de Deus existe o governo de Deus. Agora, dentro do governo de Deus, eu vou dar um exemplo aqui, ali por exemplo, qualquer sede governamental que possa existir. Então você tem ali o presidente daquela instituição e ele tem um governo dentro daquela instituição. Mas dentro daquela instituição existe alguns fatores ou existe alguns elementos que ela não condiz com a intenção daquele presidente. Então ele precisa ter um meio dentro do governo dele, daquela instituição, de colocar todas as coisas em ordem. Deus tem a sua criação é a sua instituição. Para que ele criou todas as coisas? Para o seu propósito. Só que dentro da criação de Deus, existem algumas coisas que, por causa que o homem caiu, como o Antônio falou ali, por causa que Na houve... verdade, até anterior, Daniel, a criação do homem teve um problema. Já houve um também. problema, como nós já vimos aqui em outros programas, né? Que houve aquele arcanjo rebelde que caiu e também depois, mais para frente, desencadeou a queda do homem. Então, dentro da criação, há esses dois problemas. O problema desse arcanjo rebelde e há o problema do homem que também caiu. Então, dentro da criação, essa instituição de Deus, a criação de Deus, existem algumas coisas que Deus tem que colocar em ordem. Pode ser chamada, de certo modo, entre aspas, aqui, a casa de Deus, né? A casa de Deus. Por isso que aí dentro desse governo de Deus, Deus criou o homem e agora, aqueles que pertencem a Deus, que creem no Filho de Deus, independente da religião, independente de onde você está, independente do que você seja, da sua posição, da sua cultura, todos os que creem no Filho de Deus são constituídos a casa de Deus dentro do governo de Deus. Na verdade, Deus ele tem buscado, desde que criou o homem, ao criar o homem, a intenção de Deus era que o homem criado fosse alguém que tivesse um viver como o próprio Deus. Ou seja, como o homem foi criado para estar junto de Deus e ser uma extensão do próprio Deus, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, Deus queria se reproduzir e ter outros seres que fossem iguais a Ele mesmo. Sim. E não só na sua aparência externa, na sua semelhança, né, de forma corporal, mas fosse alguém que fosse igual a Ele interiormente, Sim. alguém que tivesse uma imagem interior, e essa imagem, alguém que pensasse, alguém que se conduzisse, alguém que amasse e escolhesse ser igual ao seu Criador. E pelo fato do homem cair, Deus não admite, não que o homem caia, porque o homem caiu e Deus não deixou de amar esse homem. Mesmo que o homem caiu, Deus ama esse homem. Verdade. Deus não descarta esse homem.
Porém, ele tem agora uma forma de governo que é chamado da constituição do reino dos céus, ou a maneira que os homens devem viver. Sim. E por meio de Cristo, do Evangelho, o Senhor está fazendo um chamamento a essas pessoas, Daniel. É verdade. Deus tem feito um chamamento, e aqueles que querem se posicionar ao lado de Deus serão preservados. Serão preservados. Porque o julgamento de Deus é a maneira de Deus limpar, tratar com o caos que criou entre os seres humanos, né? Que há entre os seres humanos e que há em toda a criação, né? Nós vamos ver, se nós seguirmos aqui, Antônio, que o julgamento de Deus, ele coloca em ordem todas as coisas na humanidade e até mesmo no universo. Quando Deus conclui o julgamento dele, todo o universo está em perfeita harmonia. Então essa conclusão, Daniel, do julgamento de Deus é Deus eliminando as coisas que são contra o seu governo. reino. E na verdade ele não elimina as coisas boas, né? Não. Ele tira Ele aquilo que causa renova, dano, né? e quando Deus julga, ele, por meio desse julgamento, separando as coisas, ele tira só o que causa dano ao próprio seres humanos. Sim. E é contra O que Deus. de fato é mal aos seres humanos e o que é contra Deus. Então, você não tem o que temer o julgamento de Deus se você estiver do lado de Deus e do reino de Deus. O que tem a temer um filho que em tudo obedece ao pai? Não é verdade? Tem até um versículo em Apocalipse, Apocalipse 14, 7, Sim. que até aparece a palavra julgamento também. Nós anotamos ela aqui e fala: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Dá um medo aqui, né? É. Alguns falam: nossa, Deus vai vir aqui e vai acabar com tudo agora. Na verdade, ele não... Deus sabe distinguir, Daniel. É. Deus ele confunde justo e injusto. Deus é injusto no seu julgamento. De forma nenhuma. Você acha que Deus vai julgar alguém que é pela vontade de Deus? De forma nenhuma. Se ele é pela vontade de Deus, ele é aprovado no juízo de Deus. Não é? Como diz Abraão, quando ele intercedeu por Ló, o que Abraão falou para Deus em Gênesis 18? Tu julgarias e destruirias o ímpio com o justo? Não faria porventura juízo o juiz de toda a terra? Não seria ele justo? Abraão perguntou isso para Deus. E de fato Deus não tirou Ló de Sodoma, né? Você se lembra que o Senhor fala em Ezequiel, Antônio, é importante ver isso aqui. Quando Deus vem tratar com o homem, Ezequiel 18 diz o seguinte, que Deus diz assim: não tenho eu, o Senhor, prazer na morte nem do ímpio. Na verdade, esse período de tempo, acho que tem um outro versículo até que mencionado em Mateus 24, acho que é o versículo 31 de Mateus 24, ele descreve que nos dias de Noé, Deus também fez um juízo na terra. Agora, ele, antes de fazer essa seleção, de separar, Daniel, você que está nos assistindo, o tema hoje é o julgamento de Deus, mostrando que o julgamento de Deus é a maneira que Deus separa as coisas negativas daquilo que são das coisas positivas. Sim. Só aquilo que é contra Deus e que causa dano ao próprio homem é que será tirado, inclusive as pessoas que forem contra esse governo. Aí você fala: nossa, mas as pessoas também... Quando Deus trazer o juízo dele, Daniel, sobre a terra, aqueles, por exemplo, como que Deus vai preservar as pessoas que matam os outros? Aqueles que causam dano aos próprios homens que são a imagem e semelhança de Deus. Se tais pessoas se arrependem de causar o mal para próprias pessoas que são a imagem e semelhança de Deus, Sim. Deus não vai condenar os justos. Então aqueles que são justos, por exemplo, hoje você vê a questão de sequestros, sequestradores, pessoas que o tráfico, que vende droga, destrói as famílias, outros que sequestram, matam a troco de um par de tênis, Sim. por causa de um boné, ou de R$1, R$10, eles matam essas pessoas. Então o juízo de Deus é contra os ímpios, aqueles que não querem viver de acordo com o padrão de Deus. Por isso que os seres humanos
considerados ímpios, que não se arrependem, são os que são tirados. São tirados para fora do governo de Deus. Deus então tem uma maneira de lidar com eles. E como eu estava citando aqui, né, para aqueles que estão nos assistindo, e também aqui com o Antônio, em Ezequiel 18, Deus fala o seguinte, você fala assim, puxa, mas não vai ter nem chance de se arrepender? Mas Ezequiel 18 fala, não tenho eu, porventura, o Senhor, prazer em que o ímpio se converta e viva? Olha só, rapaz, que amor, hein? Qual é o coração de Deus, para você que nos ouve? Que o ímpio que pratica iniquidade se converta e viva. E se alguém estiver ouvindo o programa, acho que você vai ler aí o versículo, se alguém que está vendo o programa, Daniel, falar, mas eu não mato ninguém, eu sou bonzinho. Aí, eis aí então, uma grande oportunidade, um grande motivo de se estar do lado de Deus. Estar do lado de Deus. Nele, creia nele, e você então, crendo nele, a Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor, no Filho de Deus, ele se une ao Filho de Deus e ao Reino de Deus. É mais um motivo, né? É mais um motivo. Se já tem uma visão de ser bom, não fazer o mal, por que não estar do lado de Deus? Uhum. Na questão de temer a Deus. Porque o versículo lá em Apocalipse 14, ele fala, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Isso. Olha. Então quer dizer, o juízo, note que o mensageiro, o anjo que passa pregando esse evangelho, ele diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Quer dizer, o juízo vai chegar. Se você temer a Deus e dar glória, então você está fora do juízo. Agora, se você não teme a Deus e não dá glória, aí o juízo é enquadrado. É verdade. Você está entendendo? Agora, você pode ser o pior dos homens. Eu posso ser a pior pior espécie de pessoa. Qualquer homem que seja na sociedade hoje considerado um mau elemento, vamos dizer, você diz assim, ele merece a cadeia, ele merece ser preso. E de fato, mas se até o homem conhece e sabe que há aquela a segunda chance, né? Hoje o governo ele já tem aquele sistema de reintegrar, né, os presos, porque pode acontecer que eles de fato se arrependeram. Você acha que Deus então, que é mais justo que o homem e que tem um coração mais amoroso que qualquer um de nós, ele teria prazer em acabar com o homem sem dar a esse homem nenhuma chance? Então eu vou ler aqui, o tempo de fato é curto, eu vou ler o versículo aqui. Diz assim, ó, capítulo 18 de Ezequiel, versículo 21. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Olha só. Olha. O perverso, né? O perverso. Não está falando nem do justo aqui. Está falando se o perverso se converter. Então o juízo de Deus, aqueles que amam a vontade de Deus, esses que amam a vontade de Deus, não há por que temer. Não. Tem um outro versículo aqui, o nosso tempo está terminando aqui, e fala, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sobre o castigo os injustos para o dia do juízo. Sim. Então, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Isso aí está em 2 Pedro 2,9, Daniel. Verdade. Então, ao análise daqueles que viveram junto com o Senhor, tiveram por 3 anos e meio com o próprio Deus que se tornou carne no Filho Jesus, Pedro por ter um viver com o Senhor, todos eles perceberam que Deus é um Deus de amor. Sim. Que está sempre disposto a perdoar o homem e que o seu juízo, na verdade, quando ele vir fazer o seu juízo na terra, que é tirar as coisas negativas, como o próprio Salmos fala, né? Que os ímpios são desarraigados. Sim. Né? O justo permanece, mas os ímpios são tirados, são desarraigados. Verdade. Deus, infelizmente, terá que fazer uma classificação daqueles que são posicionados por Deus, inclusive os reinos do mundo e alguns governos, ou na verdade praticamente toda
os governos do mundo terão que se submeter a esse novo padrão, ou chamado do reino milenar, que é um período que o próprio Deus estará aqui governando entre os homens aqui na terra, né? E eu queria citar um último versículo. Nosso tempo já está se esgotando, né? Como o Antônio tem falado aqui, nós falamos que o tempo só que tem um programa da noite, inclusive esse primeiro programa sobre o julgamento de Deus, nós vamos no programa das 11 horas, né? Sim. E nós vamos estar falando às 23 horas sobre os reinos do mundo, e de forma bem resumida. Sim. Queremos até convidar vocês que estão participando conosco a não perder, a participar conosco às 23 horas, o programa Vida para Todos. Nós vamos estar falando um pouco sobre a escatologia, sobre as coisas do tempo do fim, Sim. sobre as últimas coisas, dando continuidade, como Deus está tratando com todos os impérios que teve anteriormente e com o reino atual, o mundo atual, né? O que vai ainda acontecer, né? Eu queria citar o último versículo aqui. Malaquias capítulo 3 diz ali no versículo 16 que os que temem ao Senhor falavam uns aos outros, e então eles serão para mim, o Senhor diz em Malaquias, um particular tesouro naquele dia. Aí, terminando o versículo, diz: então vereis novamente a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, quer dizer, Deus não vai julgar tudo, né? No mesmo nível, nivelar justo com injusto e acabar com o homem e vir naquela glória fulminante, né? Destruindo alguns tudo. até creem que vai mandar um fogo na terra, né? Acabando com tudo, né? Devido a alguns versículos, tem pessoas que creem que vai vir um fogo, a terra vai acabar em fogo, né? O mundo vai acabar em fogo. Então, é preciso perceber que haverá sim um juízo. Nós não estamos descartando aqui o juízo de Deus. Sim. Só que o juízo de Deus não se dá sobre os que o temem e o servem. É sobre aqueles que compartilham de uma vida que é para o governo de Deus. Então é isso que nós devemos colocar bem claro, que você possa estar, você que nos assiste possa estar bem claro e tirar aquele conceito. Graças a Deus. Nós chegamos ao final do programa. Sim. Acho que ficou claro, né? Acho que ajudou. Né? E se tiver mais alguma dúvida, você pode também entrar em contato, você que está nos assistindo, está enviando um e-mail para nós, né, para Igreja em Penápolis, www.igrejaempenapolis.com.br, e nós vamos estar respondendo. Tem livros falando a respeito de tudo isso daí. Você pode entrar em contato conosco e nós vamos nos próximos programas abordar temas que possam estar esclarecendo algumas dúvidas também. Sim. O julgamento de Deus nada mais, nada é que Ele eliminando as coisas negativas, né, Daniel? Que são contra o seu reino, são contra o reino, a sua vontade. Contra o reino e contra a vontade. Nós vamos orar agora. Queremos orar não por vocês, mas com vocês, né? Porque o caminho a Deus está aberto. Não é necessário agora um intercessor homem, mas sim o próprio Filho de Deus, que é o nosso intercessor. O que nós queremos aqui é só ajudar vocês a estar orando e dizendo: Senhor, você pode orar agora conosco aí na sua casa e falando: Senhor Jesus, eu creio em Ti, Senhor, creio na Sua autoridade, creio que Tu és o Filho de Deus, creio que Tu és o Rei justo e aquele que faz justiça sobre todas as coisas. Senhor, eu confio em Ti, também me submeto ao Seu governo, ensina-me a estar do lado da Sua vontade, fazendo a Sua vontade. Que a minha casa, Senhor, seja um lugar que a Tua vontade seja feita. Senhor Jesus, que a Sua vontade não seja feita só no céu, mas também na terra. Senhor, e na minha casa, faça-se a Sua vontade no meu lar, na minha pessoa. Senhor, aqueles que creem em Ti, Senhor, não precisa temer o juízo, porque os juízos são contra aqueles que não creem em Ti. Eu creio no Senhor, creio na Sua autoridade e na Sua palavra, e confesso que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o meu Senhor. Amém.
Graças a Deus, Daniel, chegamos ao final. E agradecemos a todos que estiveram nos assistindo e até o próximo programa, onde estaremos abordando. Chamando vocês para 23 horas no próximo programa. Jesus é o Senhor até as 23 horas no programa Vida para Todos. Jesus é o Senhor. Muito obrigado. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras